Então vamos lá, vamos para a próxima questão. 11. Considera um hexágono regular de área 1 e todos os triângulos cujos vértices são também vértices do hexágono. Qual a soma das áreas de todos esses triângulos? Então nós vamos ter três tipos de triângulo ali, né? Tem os triângulos de três vértices consecutivos, como por exemplo esse daqui, que a gente vai chamar de T1. Vou chamar de T1. Nós vamos chamar de T1, T2 e T3. Aí tem outro triângulo que vai ser assim, ó. Apenas dois vértices consecutivos. Aí vai chamar esse tipo de triângulo de T2. E o último tipo, que é quando não tem nenhum consecutivo, como por exemplo esse aqui, que eu acabei de desenhar, a gente vai chamar de T3. Vamos calcular quantos cada um tem. Porque a gente precisa calcular a soma de todos esses tipos de triângulo. Esses são os únicos tipos de triângulo que existe. Aí a gente tem que calcular a quantidade de cada um que a gente consegue enxergar no ali, e daí calcular a soma das áreas deles. Para o T1, por exemplo, cada triângulo que tem três vértices consecutivos tem um vértice no meio, né? Por exemplo, aqui o A, aí forma 1, o B forma mais um, com o centro C forma outro, vértice central, com o D a gente forma esse triângulo aqui, né? Que você vê, o primeiro triângulo que a gente fez foi esse daqui. Aí depois foi o segundo, né? Se a gente colocar em vermelho, é esse daqui assim, ó. E assim vai. Da mesma forma, a gente pode fazer um pro E, um triângulo, e outro pro F. Então esses são os, com três vértices consecutivos, esses são os 6 triângulos possíveis. Então, para esse primeiro caso, temos 6 triângulos. Agora nós vamos calcular os triângulos de tipo 2, que é quando você tem apenas dois triângulos, dois vértices seguidos. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui a reta AB, que são dois vértices seguidos, quantos triângulos do tipo 2 a gente consegue fazer? A gente não pode nem usar o F, nem o C. Então as opções de terceiro vértice, ou é o vértice E, que formaria esse triângulo, e a outra que é o vértice D, que formaria esse triângulo. Então para cada aresta nós temos dois triângulos. E cada triângulo com essa aresta AB é único, né? Então a gente conclui que para cada um dessas 6 arestas, lados, temos dois triângulos. Aí temos 2, 2, 2, 2, 2 e 2. Como tem 6 lados, é 6 vezes 2, que são 12 triângulos. O T3 vão ser menos ainda, ó. Quer ver? O T3 é o seguinte. Quando você tem os triângulos de tipo 3, vamos começar do F. A gente pode pegar e vir para o D e para o B. Que outro triângulo que nós temos? Nós temos o A, o E e o C. E você percebe que não é possível formar outro triângulo com qualquer outro vértice. Por exemplo, você não pode usar o B, porque se você pega o E e o B, por exemplo, você vai pegar qualquer um desses que você pegar, A, F, C ou D, vai dar um triângulo de tipo 2. Daí não é possível. Então pro T3 só tem dois triângulos. Então a gente já contou quantos triângulos de cada tipo que nós temos. Agora vamos calcular a área de cada um deles, né, individualmente. Primeiro a gente vai separar o hexágono em 6 áreas diferentes aqui, ó. E cada uma aqui é um sexto. Aqui é um sexto, um sexto, um sexto, um sexto, um sexto. E aqui um sexto. O triângulo de tipo 1, vamos colocar numa cor, sei lá, aqui, essa cinza aqui. Quando a gente tem um triângulo de tipo 1, ele é assim, né? Vou colocar uma cor mais... Isso aqui. Vamos usar uma diferente.
Quando você pega o triângulo de tipo 1 aqui assim, ó, ele tem esse triângulozinho, a gente forma duas metades desse triângulo maior que é 1. Então a área do T1 é 1/6. Porque ele é formado, na verdade, por duas metades do triângulo que vale 1/6. Porque a gente dividiu o hexágono de área 1 em 6 partes, né? Daí o T1 vai ser 1/6. Pro T2, a gente é uma coisa semelhante, ó. Porque olha só, quando você pega aqui o T2, um triângulo T2, por exemplo, esse daqui, ó. Nós temos duas metades de 1/6 mais 1/6. Então o T2 vai ser 2 vezes 1 sobre 12 mais 1/6. E tudo isso somado vai dar 1/3, que é a área de T2. E o T3, que é esse triângulo aqui, ó. Para o T3 ficar compreensível, eu vou apagar, tá? Para não dar confusão. Tem várias formas de calcular o T3, mas tem uma forma que eu achei bem fácil, que você faz assim, ó. Pega aqui, tá? Aqui, nós temos 3 triângulos de área T1, né? Aqui, ó, a gente tem um tipo 1 aqui, outro tipo 1 aqui, né? E outro tipo 1 aqui. Então nós temos 3. Então, a área do T1 a gente sabe que é 1/6. Então isso aqui é 1/6, isso aqui é 1/6, isso aqui é 1/6. 3 vezes 1/6 dá igual a 1/2. Então, na verdade, esses ângulos somam metade. Logo, a área aqui dentro tem que dar 1/2 para que a área do hexágono seja 1. Então a gente já sabe a área dos 3, né? T3 é igual a 1/2. Agora a gente tem que calcular a área total, né? Que ele está pedindo. A área, ela vai ser assim, ó. É a quantidade de números de triângulo, né? Vezes que é a soma das áreas de todos esses triângulos somados. Então vai ser o quê? 6 6T1 mais 12T2 mais 2T3, que é igual a 6 vezes 1/6 mais 12 vezes 1/3, que é o T2. Vou dar uma apagada para ficar melhor aqui. Fazer de novo. 6 vezes 1/6 mais 12 vezes 1/3 mais 2 vezes 1/2, que é igual a 1 mais 4 mais 1, que é 6. Então a alternativa correta é aí. Uma folha quadrada de papel branca de um lado e cinza no outro tem área igual a 75. A folha é dobrada de modo que o vértice P seja levado a um ponto P na diagonal PR, conforme a figura. Depois da dobra, as partes branca e cinza visíveis ficam com a mesma área. Qual é a distância em centímetros do ponto P' até o ponto P? Então, primeiro, ele está alinhado aqui nessa diagonal aqui, ó. O ponto P' está na diagonal. Então, se eles estão alinhados assim, ó. Certo? Outra coisa que a gente tem é que essa área cinza aqui, ela é igual a toda essa área branca aqui, ó, que eu tô fazendo. Isso aqui é A também. E tem uma coisa, se o P' está na diagonal, isso indica o quê? Ele está na diagonal desse quadradão, indica que essa figura aqui, ó, que eu vou desenhar, ela é um quadrado também. Ela precisa ser um quadrado. Não é à toa que ela está na diagonal. Por geometria é bem possível provar tranquilo que isso aqui é um quadrado. E se isso aqui é um quadrado, a diagonal divide o quadrado em dois triângulos iguais. Então essa área branca aqui fora também é A. Então a gente tem que essa área de fora branca aqui, essa área aqui é A, essa área aqui é A e essa área aqui é A. Mas a gente sabe que a área do quadrado é 75. Então a gente tem que 3A é a área do quadrado grandão.
que é 75. Logo A igual a 25. Daí, nós temos o quê? A área desse quadrado menor vermelho, a área menor ali é igual a 50. Só que a gente quer descobrir o valor da diagonal D desse quadrado de área 50. Só que a gente tem o seguinte aqui, ó. Nós temos que, sendo L o lado desse quadrado, nós temos que o lado ao quadrado é 50. Logo, o lado desse quadrado vai ser raiz de 50. Só que a diagonal que a gente quer saber é o lado raiz de 2, que é igual a 50. Raiz de 50, que é o L, vezes raiz de 2, que dá raiz de 100, que é igual a 10. Daí a alternativa aqui é a D. Em um conjunto de números inteiros positivos, a média aritmética dos dois maiores é 50, dos três maiores 48, dos quatro maiores 46 e assim por diante, diminuindo de 2 em 2. Qual o menor número que pode pertencer a esse conjunto? Certo. Então aqui nós vamos fazendo devagar, que isso aí envolve recorrências, né? Então a gente vai fazer assim, a gente vai fazer uma definição bem interessante. Primeiro, vou fazer aqui que vai ficar mais fácil. Vamos chamar assim, vamos dizer que essa sequência tem n termos. A gente vai chamar x, vamos fazer x1, que é menor que x2, que é menor até xn, que é o maior termo. Esse aqui vai ser o maior, tá? A gente tem isso aqui. Daqui, ó, do enunciado, a gente tem que a média aritmética dos dois maiores é quanto? Lembra? 50. Aí nós temos assim, xn mais xn menos 1. Isso. Sobre 2 dá 50. Aí a média dos outros, né, dos três maiores, ó, ou seja, xn menos 1, xn menos 2, a média dos três maiores dá 48. Daí a gente vai obter um termo para a média dos k maiores. Aqui, primeiro os dois maiores, daí os três maiores. Aí a média do xn mais xn menos 1 mais xn menos 2 mais xn menos 3 sobre 4. Ó, 46. Então aqui nós temos, né? Esses três. Agora, aqui a gente pegou o quê? Na verdade isso aqui é k igual a 2, k igual a 3. Isso aqui são os k maiores, tá? A gente vai generalizar para um k agora. Agora a gente vai fazer aqui, ó. K. Esse aqui são os k. Teremos o seguinte. Xn mais xn menos 1. Então aqui os k maiores eu vou fazer até um negócio meio bobinho, mas para ficar mais didático aqui, ó. Xn menos 0 mais x
n menos 1, e agora você vai entender por que eu escrevi ali menos k mais 0, porque é para os k maiores. Então, isso é uma coisa bem interessante de você já ir praticando com o índice, que vai ser aqui vai ser x, n, menos k, mais 1. E isso, ou seja, eu vou colocar, ou uma outra forma, melhor, vou escrever de um jeito mais didático, assim. Vai ficar mais claro daí o que eu estou fazendo. NV menos, entre parênteses, tá? Daí depois o menos com menos vai dar mais. Que daí vai ficar N menos K mais 1. Só que aqui eu estou subtraindo N menos K menos 1. Que eu estou subtraindo K menos 1 do N. Isso dividido pelo K. Isso aqui vai dar igual ao seguinte, ó. 50. Isso aqui é uma coisa que você tem que aprender a desenvolver fórmula, ó. 50 menos 2 vezes K menos 2. E por quê? Joga o K igual a 2. Se K igual a 2, vai dar 50. Olha só. Por exemplo, eu vou copiar aqui em cima para ficar claro o que eu estou fazendo. Ó. Olha só. Isso aqui é igual a 50 menos 2 vezes 2 menos 2. Que isso aqui na verdade é o próprio zero, né? Esse aqui, ó, é 50 menos 2 vezes 3 menos 2. Esse valor aqui é 1. E aqui, 50 menos 2 vezes 4 menos 2. Então você vê como essa fórmula procede, né? Então aqui a gente está generalizando essa fórmula, que isso tem que ser a média aritmética para os K maiores. Certo? A gente tem que descobrir o menor termo a partir disso. Então a gente vai definir também, ó, uma outra coisa aqui, ó. A gente vai definir a soma dos K maiores como sendo SK, tá? Então, aqui a gente vai somando aqui. E aqui, na verdade, se você percebe, o SK, ó, é esse valor aqui, só que multiplicado por K. Então isso aqui vai ser, é como se eu estivesse jogando K para outro lado. Daí isso aqui vai ser igual ao quê, ó? Vai ser igual a K vezes 50, que é aquela fórmula lá, menos 2 vezes K menos 2. Tá? Então aquilo que a gente está fazendo até aqui. Daí vamos desenvolver esse termo aqui. Que é igual a K vezes 50 menos 2K mais 4, que é igual menos 2K ao quadrado, que eu já estou resolvendo meio diretão mesmo, para ficar mais rápido. Mas você pode verificar com calma que eu estou fazendo tá certo. Então esse é o valor de SK, ó.
Isso é a fórmula para SK que a gente achou. É a soma dos K primeiro termos. Isso aqui é bem importante. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer S de K menos 1. E primeiro calcular de uma forma bem normal mesmo, tá? A soma dos K menos 1 maiores termos. Para a gente fazer uma diferença e depois chegar num termo interessante. SK menos 1 termos são os K menos 1 maiores termos. Então a gente simplesmente vai substituir o K por K menos 1. E isso é importante de recorrência, você trabalhar com termos consecutivos nas sequências que você cria. Isso aqui vai ser igual a x x vezes n menos, entre parênteses, k menos 2. Tudo em parênteses. Porque aqui a gente está trabalhando, olha só para explicar os índices. Índice n menos 0, índice n menos 1. Aí aqui vai ser o índice n menos k menos 2. Então aqui os termos vão de 0, 1 até k menos 2. E como o 0 está na jogada, a gente acrescenta 1. Aí por isso que aqui nós temos k menos 1 termos, tá? É importante salientar isso. Por isso que a gente escolheu isso aqui. Tá? Então, tendo isso em mente, que aqui nós temos k menos 1 termos, eu vou apagar para a gente continuar resolvendo o problema. Essa explicação aqui. E isso aqui, pelaquela fórmula lá, a gente vai substituir o k por k menos 1 aqui, ó. Eu só vou fazer um negócio simples, ó. Substituindo por k menos 1, porque isso aqui é o valor de SK. Vai ficar menos 2 vezes k menos 1 ao quadrado mais 54k. Isso vezes 54k menos 1, perdão. Aí vai ficar aqui, ó. 54k menos 1. Então a gente vai calcular de duas formas a seguinte expressão. Vamos calcular o SK menos S de K menos 1. Calculando primeiro pela fórmula, isso aqui vai dar o quê? Menos 2k ao quadrado mais 54k menos, aí coloca em parênteses o SK menos 1, que é menos 2 vezes k menos 1 ao quadrado mais 54 vezes k menos 1. O que daí isso aqui é igual... vai ter que usar outra linha mesmo, vamos para cá. Menos 2k ao quadrado, mais 54k, mais 2. Já vou abrir aqui o quadrado, tá? Eu já estou jogando, ó. Menos com menos dá mais, aí menos com mais dá menos. Tá? Aí nós vamos jogar duas vezes k ao quadrado, menos 2k mais 1, menos 54k. Daí aqui, se você ver a lógica dos sinais no final, você acaba somando 54, na verdade. Aí nós já vamos, mesmo sem distributivo, eu já vou fazer assim, ó. Esse aqui vai cortar com isso aqui, e esse vai cortar com esse aqui.
Aí isso aqui vai ficar igual a menos 4K mais 2 mais 54, que é igual a menos 4K mais 56. Esse é o valor da diferença entre essas duas somas aqui, ó, que a gente pegou lá atrás, ó. Mas agora a gente vai fazer mais uma coisa. Isso aqui também é igual quando você subtrai esses dois, vai sobrar só o último termo. Por exemplo, acho que eu vou voltar lá para cima e apagar, que eu acho que esse aqui já ficou claro. Então, essas fórmulas, os casos pequenos, a gente vai dar uma apagada para fazer pegar espaço aqui em cima para calcular. Isso aqui a gente já sabe. Aí aqui a gente tem assim. Vamos fazer um zoom lá. O SK é igual a xn mais xn menos 1 mais xn menos 2 mais, igual a gente fez na fórmula lá, xn menos k menos 1. E o próximo é xk, sk menos 1, que é xn mais xn menos 1 mais xn menos 2 mais, aí aqui a diferença de índice, ó, menos, porque é um índice anterior, tá? Então, esse termo é menor que esse. Então, quando a gente subtrai esses dois, a gente vai atingir o seguinte, ó. Esse corta com esse corta com esse corta com esse. E como esse aqui é um índice maior, porque ele está sendo subtraído por um termo menor que é K-2, esse termo vai subtrair com esse. Então o único termo que vai sobrar dessa diferença é isso daqui, ó. Então, quando a gente pega esse termo, ó, vou fazer até uma ligação bizarra aqui, ó. Esse termo é igual a isso daqui. E é aí que vem a magia do problema. Porque esse valor aqui, ele é positivo. Daí a gente vai achar um limitador para o K. Que aí esse termo... Aí voltando, ó. A gente sabe que esses dois são iguais, porque eles são a diferença. Eu vou até fazer a questão de escrever isso aqui, ó. Isso aqui é... SK menos S de K S de K menos 1. Que é a mesma coisa lá de baixo. Então aqui nós vamos fazer o seguinte. X de N menos K menos 1 é maior que zero. Logo, como isso aqui é a mesma coisa que lá de baixo, qual era a operação que a gente jogou? Menos 4K mais 56 é maior que zero. Logo, 4K menor que 56 e, por sua vez, isso implica no que? K menor que 14. E aqui que a gente vai chegar no menor termo possível. Porque a gente sabe agora
que essa sequência pode ter no máximo 14 termos, porque se ela tiver mais, a gente vai ter que começar a ter termos negativos dentro dela. Então o K é menor ou igual a 13. E a gente sabe também que esse valor a gente já sabe o valor do n menos o k menos 1, né? Que pode ser no máximo 13. E quando o valor de k é 13, é quando a gente vai ter o menor. Porque a gente já sabe o valor de n, ó. Então, tendo isso aqui em mente, a gente está progredindo aqui. Agora eu vou apagar essa parte daqui, ó, que a gente fez aqui embaixo. Essa questão complicadinha, elaboradinha. Mas tem que estudar recorrências e índices, né, sequências de números. A gente sabe o quê? A gente já conseguiu uma fórmula geral. Então, isso aqui vale para k maior ou igual a 3, na verdade, né? A gente sabe que assim, para o k, que a gente pega, porque como a gente pega o xk e o sk e o sk menos 1, que são as somas dos k maiores, o k tem que ser maior ou igual a 3, porque o sk menos 1, porque o s a gente define a partir do s2, né? Que é a soma dos dois maiores termos. Então aqui a gente tem assim, para o k maior ou igual a 3 e menor ou igual a 13, que é onde ele pode estar, nós temos que o x de n menos k menos 1 é definido como 56 menos 4k. Certo? Então, e isso aqui, como k é menor que igual a 13, isso aqui vai ser maior ou igual a 4. E por quê? Se k for 13, que é quando a gente chega no maior, a gente chega que o x de n menos k menos 1 é igual a 56 menos 52, que é 4. Então o valor vai ser 4, tá? O valor final, a resposta. Mas a gente ainda não... Isso aqui não é suficiente, tá? A gente precisa provar, porque isso aqui vale a partir de quando k é 3, né? E primeiro, se o k ele vale 13, tá? Então isso indica o quê? Que o n, na verdade, a gente vai ter, como a gente está trabalhando com k maiores, a gente colocou muito índice aqui, mas o n é igual ao k, tá? E o n é igual ao k, que é menor ou igual a 13. Então o que falta a gente provar? Falta a gente provar que o x13 e o x12 tem que ser maior ou igual a 4, tá? Só que isso aqui é fácil, sabe por quê? Porque a gente sabe o quê? Que x13 mais x12 dá 100. E eles são os dois maiores. Então é muito fácil, pela lógica, provar que basicamente esses dois últimos também são maiores que 4. Então basicamente o valor mínimo é 4, que é a resposta final. Justamente por causa que essa sequência de números ela vai decaindo de 4 em 4 e não pode ter nenhum número nulo, né? Essa questão demorou bastante, mas é porque ela envolvia muita soma, assim, tinha que explicar bastante. Aí tem que ir com bastante paciência. Essa aqui é legal, é de geometria, ó. O triângulo ABC na figura é isósceles e sua base AB mede 8 centímetros. Tá, então aqui a gente já sabe que é 8.
Os pontos MN são pontos médios. Esse triângulo é isósceles, então esses lados são tudo igual, tá? Dos lados AB e BC, respectivamente. Qual o perímetro em centímetros do triângulo ABC? Beleza. Primeiro, MN é base média, tá? Se você lembra, quando você tem um triângulo aqui, e daí você pega esse ponto médio, pega o outro e liga eles, se esse valor é 2x, esse valor vai ser x. Justamente por quê? Porque isso aqui vai ser 2a, aí isso aqui vai ser um valor menor que vai ser a metade, e da mesma forma, quando aqui é b, esse aqui vai ser 2b para manter a proporção. Porque essas retas elas são paralelas, essa de baixo, tá? Quando você pega de forma proporcional, é uma coisa mais com geometria. Mas enfim, essa aqui é a base média. Então, de base média, a gente já sabe que MN dá 4. Já vou apagar isso aqui para a gente ter mais espaço para fazer outras coisas. Tem uma outra propriedade também, com retas tangentes à circunferência, que é basicamente o seguinte. Você tem um círculo aqui, tá? Você pega o ponto P, você pega uma tangente aqui e outra aqui. Tangente é quando encosta em um pontinho só no círculo. A gente vai ter, vamos chamar isso aqui de Q e R, esses pontos de tangência. Nós teremos que PQ igual a QR. Digo o comprimento do segmento, né? Ou em outras palavras, isso igual a isso. Isso vai ser bem importante aqui, porque a gente tem uns pontos de tangência legais aqui, ó. Que a gente pode até chamar... deixa eu fazer outra cor mais escura aqui. X. Vamos chamar esse ponto de tangência de X. Isso aqui de Y. Isso aqui de W. Isso aqui de Z. Agora, dado isso, nós temos aqui o que dessa propriedade aqui? Nós temos que, por exemplo, mx é igual a my, ou que ax igual a z. E aqui, bom, essa propriedade já está clara também, daí eu já vou tirando. E nós temos isso, né? Então a gente vai dar nomes para essas coisas, né? Outra coisa importante que é bom que a gente deixar aqui no canto, né, para o problema, como a gente vai calcular, ó, o perímetro do triângulo, esse é o objetivo. Nunca perca o objetivo em mente, tá? Que às vezes você pode acabar perdendo tempo se você não sabe onde você quer chegar. Você tem CM é igual a CN, que é igual a MA, que é igual a NB. Todos esses são iguais, por quê? Primeiro, o triângulo ele é isósceles, então os dois lados são iguais. E esses pontos são pontos médios, então é tudo igual ali, basicamente. Vamos dar uns nomes para esses comprimentos, para esses segmentinhos. Então a gente vai chamar o MX, a gente pode chamar de Φ, por exemplo. Φ. Uma letra grega que o pessoal usa para ficar estiloso. Φ e Φ. O AX e o AZ a gente pode chamar de lambda, por exemplo, é uma outra letra grega que usa muito em física essa letra aí também. Bastante na ciência, o pessoal gosta de usar a letra grega. Daí a gente sabe que WB é igual a ZB também pela propriedade de tangência. A gente pode chamar isso aqui de alfa. Se bem que alfa é mais usado para ângulo, mas eu acho que aqui não tem problema. E daí aqui a gente vai chamar de beta, tá? O YN e o NW. E aqui a gente vai chegar em umas propriedades interessantes. Primeiro, se o MN é igual a 4, a gente vai somar essas tangentes ali, tá? Aí a gente tem o quê? Pi
mais beta dá 4. E daqui de baixo da base, né? A base ela é o quê? É esse segmento com esse, que é exatamente lambda mais alfa. E lambda mais o alfa dá 8. A gente pode até somar esses dois aqui. Daí a gente vai jogar na soma de tudo isso aqui, né? Que é uma soma bem importante. Mais beta mais lambda mais alfa dá igual a 12. Também. Só que tem uma coisa, né? Lembra do que a gente falou? Ali são os pontos médios. Então nós temos o quê? O perímetro é igual a AB mais AC mais BC. Só que o AB é igual a 8, então fica 8 mais AC mais BC, que é igual a 8 mais... Vamos partir do AC. O AC é igual ao quê? É AM com MC. Aqui, ó. AM com MC. Não. Vou fazer caneta preta aqui. AM mais MC mais BC. Só que isso aqui, ó. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro. A gente vai pegar esse aqui, ó, o BC. É igual a CN mais NB. Ou vamos fazer o contrário também. Vamos primeiro repetir os outros termos. Mais AM mais MC mais... Eu tô fazendo mais assim, sabe, devagarinho, para ficar claro e para ninguém se perder aqui, tá? Só que esses dois, ó, AM e MC por ser ponto médio, esses são iguais. Esses são iguais. E esses também são iguais. Então isso aqui ficaria o quê? 8 mais 2 vezes AM mais NB. Por quê? Por causa de ser o ponto médio, né? Só que daí a gente tem mais uma coisa. Quando a gente olha para o AN e para o MB, a gente percebe que isso aqui é igual ao quê, ó? Aqui, esse segmento aqui é lambda, esse segmento aqui é o φ, daí esse segmento aqui é o beta e isso aqui é o alfa. Então, na verdade, isso aqui é a soma das letras. Lembra que a gente tinha pego a soma das letras aqui, ó? Ó que interessante, a gente vai usar. Vai ser 8 mais 2 vezes φ mais beta mais lambda mais alfa, que é igual a 8 mais 2 vezes 12. Daí aqui é só fazer a conta, que é 8 mais 24 dá 32. Então aí a alternativa é E. Alexandre comprou o ingresso com o número de assentos 100 em um teatro com assentos numerados de 1 a 120. A figura mostra a numeração de alguns assentos com poltronas pares de um lado e ímpares do outro, em ordem crescente a partir do corredor. Os demais assentos seguem o mesmo padrão de numeração. Pedro quer sentar o mais próximo possível de Alessandra e só restam os ingressos para os assentos 94, 99, 101, 102 e 112. Qual é o número do assento que Pedro deve comprar? Então, vamos lá. Aqui a gente tem que dar que ele vai para lá e ele continua nesse padrão, né? Então aqui a gente tem que imaginar assim.
como ele vai para o 22, ele vai para cá para o 22, o último termo aqui vai ser o 20, né? E você percebe que daqui ele cresce de 20 em 20 para cada questão, para cada linha, né? Ó, 1, 21, 3 vai para o 23, 5, 25. Então esse aqui vai do 2 até o 20, né? Então aqui o que a gente sabe? Vamos pegar a coluna do 100 lá. A gente tem aqui no final... Vamos apagar isso aqui. A gente tem aqui a carteira 20, né? Daí a gente vai ter aqui em seguida, na próxima linha, 40, 60, 80 e 100. Daí aqui, ó, no começo nós temos 2, 22. Ele quer sentar na mais próxima do 100. Então os ímpares, ó, número ímpar já vai estar tudo desse lado, tá? Então o ímpar a gente já descarta. E principalmente por que a gente vai descartar os ímpares? Porque qualquer número par que esteja na mesma linha que o 100, ele já vai estar mais perto. Então é muito improvável que seja um número ímpar. Só se os pares estivessem todos fora da linha do 100 e tivesse um ímpar muito próximo. Isso não é impossível, mas é bem provável nessa situação. Então eu já vou descartar o 99 e o 101 já está fora. Eu já vou tirar aqui. Então aqui, ó, a gente vai fazer 2, 22, 42, 62 e 82, tá? Então todos os pares entre 82 e 100 vão estar nessa linha aqui. Se tiver algum par entre 82 e 100, é a resposta final. Porque aqui o mais perto eu acho que é número de linhas, né? Então existe algum par entre 82 e 100 desses pares aqui? 112. É por causa que aqui o perto... Perto pode ter interpretações diferentes, né? Que, por exemplo, o 94, ele vai estar meio aqui, né? O 94 ele vai estar aqui. Tá? Aí aqui em cima vai estar o 102 depois de 82. O 102 também não é porque ele está mais longe que o 94. Mas o 112 ele está bem perto também. Ele vai estar aqui, ó. 112. E aqui 120. Só que o 112, a distância dele... Porque se a gente... Vamos tentar somar a distância vertical mais horizontal. Porque é ou 112 ou 94. O 94 está uma distância vertical de 100 do 6 e horizontal 0. O 112 está uma distância horizontal 8 e vertical 1. Então realmente é o 94 que é a resposta. Mesmo se você soma vertical e horizontal, de qualquer forma 112 está fora também. E aqui nós temos 94. Aí. Isso. Então é essa aqui. Essa é a parte que fizemos agora.